E aí pessoal, aqui é o Extreme. Resolvi gravar esse vídeo aqui para falar um pouco sobre o mod Dragon Ball FighterZ que a equipe TBM estava desenvolvendo para o Dragon Ball Tap Battle. Inclusive o último vídeo que foi lançado aqui no canal foi o download da primeira beta. A gente ficou quase que um ano desenvolvendo ela e eu coloquei na descrição do vídeo que eu estava saindo de desenvolvimento. Só que muita gente acabou não lendo porque estava na descrição e inclusive estava perguntando qual personagem que ia vir na próxima atualização, para colocar algumas coisas. As outras pessoas que leram estavam perguntando se teria continuação, quem continuaria. E nesse vídeo aqui eu vou explicar com mais detalhes algumas coisas pra vocês. Esse vídeo aqui é mais informativo pra quem jogava e quer saber a respeito do porquê não vai ter uma continuação, ou quem é criador pro jogo também e quer saber algumas coisas. E é basicamente isso, eu vou tentar não me prolongar muito. No total já foi lançado 4 mods aqui no canal. O primeiro foi um de Dragon Ball Tap Battle mesmo, foi lançado em 24 de fevereiro de 2018, que continha já 2 personagens modificados, que eram o Kid Buu e Android 21. Só que se vocês verem, eles eram feitos tudo em cima dos movimentos do Freeza, porque ele era o único personagem que tinha os quadros inteiros, que os personagens do Dragon Ball Tap Battle, eles são divididos em 2, eles serraram os personagens ao meio. E o único que era inteiro, como eu disse, era o Freeza. Então nessa época teve muita gente que começou a modificar somente na base do Freeza, mas nessa época também foi quando começou a sair os primeiros mods de Dragon Ball FighterZ. Já havia o Gameplay Felix fazendo mod de Dragon Ball FighterZ. Bom, depois de um tempo ele resolveu não fazer mais mods para Dragon Ball Tap Battle, e nessa época era onde estava sendo formada a equipe TBM. E então a gente resolveu criar o nosso próprio mod de Dragon Ball FighterZ, só que claro, nessas versões os personagens eles eram desenhados, mas como anime. Tinha alguns, mas como eu disse, era Android 18, Android 21 e o Kid Buu, que eram feitos em cima do Freeza, então eram praticamente quase que o mesmo personagem, só mudava a skin. Para fazer as modificações, a gente usa uma ferramenta que tem disponível para Android e para PC também, que é chamada Tapiut. Eu acho que é assim a pronúncia, Tapiut, não sei. Bom, ela é criada pela Sakura Zarco, que é uma programadora. Às vezes a ferramenta recebeu algumas atualizações, e foi nessa época que ela recebeu uma que mudou muita coisa no Dragon Ball Tap Battle. Ela retirou vários limites do que a gente tinha. Então a gente tinha uma liberdade que a gente não tinha antes. A gente podia modificar nos personagens divididos e fazer os personagens inteiros, assim como o Freeza. Assim parando com aquela repetição de sempre os movimentos do Freeza. Agora a gente podia modificar qualquer personagem, Goku, Vegeta, Gohan, qualquer um dos 13 que haviam no jogo. Inclusive já dava pra modificar menus e alterar tamanhos. Só que mesmo sendo possível todas essas modificações, muita gente não entendia como que mexia no código e alteravam as coisas. Talvez agora já tenha tutoriais no YouTube, mas naquela época não tinha, então tinha vários criadores, mas ninguém sabia como usar. Eu também não sabia, eu acabei descobrindo só mexendo neles e testando as coisas. Quem me ajudou bastante foi o Roku. E nessa época eu lancei um vídeo aqui no canal sobre as novas animações que eram possível fazer no Dragon Ball Tap Battle. Até porque na época não tinha como mudar praticamente nada, era só mudar a skin dos personagens e a cor, basicamente isso. Então todo mundo ficou empolgado, eu também fiquei bastante, e era realmente uma coisa muito legal poder mexer em tudo aquilo. Bom, depois desse vídeo a gente lançou a última beta do Dragon Ball FighterZ com os personagens desenhados como anime, que foi a beta 3, e a gente resolveu tentar fazer o mod completamente igual ao Dragon Ball FighterZ. Depois a gente modificar algumas coisas, eu postei aqui no canal o teaser do Goku, do Dragon Ball FighterZ, e realmente estava muito bacana, a movimentação dele estava bem parecida, apesar de que no vídeo eu gravava pelo celular, então ficava bem ruim e não dava pra ver as coisas direito, mas ele realmente estava muito parecido com o Dragon Ball FighterZ dos consoles e do PC, e foi aí que as coisas começaram a complicar um pouco. O Tapiut realmente liberou bastante novidade pra gente mexer, porém não tanta. Haviam vários e vários limites que a gente acabou não vendo, até porque não tinha como descobrir isso só pelo código. Como eu falei, era só testando as coisas que a gente descobria. Bom, conforme o tempo foi passando, eu e o Roku testamos bastante as coisas que eram possível fazer com o código, só que infelizmente não era possível mudar tantas coisas. Era possível mudar as animações, quantos quadros de animações os personagens tinham, o tamanho deles, a posição na tela, mas infelizmente não era possível mudar os golpes dos personagens. Talvez até seja possível, mas a gente não encontrou um jeito para isso porque é realmente muito complicado. Talvez seja possível, mas leva muito e muito tempo. E realmente no Dragon Ball Tap Battle, quem já modificou deve saber, para fazer uma mudança simples leva vários e vários minutos. Então imagina refazer o mod inteiro no Dragon Ball Fighter, ia levar bastante tempo. Outro empecilho gigante que a gente tinha
eram os cenários, porque realmente nos cenários não tem como mudar nada, além das imagens que tem nele. Então você pode pegar o cenário das montanhas, tirar as montanhas e colocar outras coisas no lugar, mas ele vai se comportar como o cenário das montanhas. Então vai ser basicamente o mesmo cenário, só vai mudar as coisas que tem nele. E isso é ruim porque no Dragon Ball FighterZ muitos cenários tinham vários comportamentos diferentes. E os cenários do Dragon Ball The Barrel, eles têm um comportamento muito estranho, que ele distorce a imagem, ele estica. Então várias imagens ficavam picoteadas, cortadas e divididas ou esticadas gigante lá. E isso começou a atrapalhar muito a gente. Bom, isso foi em 10 de dezembro de 2018 e em 5 de fevereiro de 2019 a gente lançou o Teaser 2 do Dragon Ball The Battle FighterZ. Foi aí que a gente tentou mudar o máximo de coisas que eram possíveis no jogo e a gente conseguiu mudar os menus, algo que ninguém tinha feito antes, e era uma mudança bem diferente do jogo original. Na verdade não era uma mudança tão grande assim, o menu funcionava basicamente do mesmo jeito que o antigo, só que ele tinha a posição dos itens totalmente trocados e várias animações novas que o antigo não tinha, então isso deu uma cara nova pro jogo. Conforme o tempo ia passando, a gente ia fazendo modificações no jogo e eu postava aqui na aba comunidade, então vocês viam várias GIFs que baixavam muito a qualidade do jogo, então ficava bem difícil às vezes ver as coisas. Mas mesmo assim a gente postava para que vocês vissem todos os avanços que eram feitos no mod junto com a gente. O Roku conseguiu descobrir diversas mudanças que eram possível fazer com os códigos e isso ajudou a gente demais para desenvolver o Dragon Ball FighterZ. Algumas das últimas modificações que a gente fez no jogo foram os cenários. Inclusive tá na beta os cenários, quem quiser testar é só baixar e ver lá, podem ver que tá bem legal. Claro, não tá perfeito porque infelizmente não tem muito o que fazer nessa parte do jogo. Ela é a pior de todas, não tem muita coisa que modificar, mas ficou com um resultado bem bacana assim. Bom, então as coisas começaram a complicar bastante porque a gente encontrou vários e vários limites no jogo. Tinha limite para número de quadros que o personagem podia ter, ou seja, se a gente colocasse várias animações em um golpe, talvez o outro acabasse faltando algumas, então o personagem acabasse movimentando bem em algumas partes, em outra ele ia ficar meio parado, ia ficar muito estranho. E tem um limite também muito horrível, que é o número de arquivos que é possível colocar na pasta do personagem. E isso, sério, complicou muito, porque não dava pra fazer quase nada parecido com o FighterZ. Sempre que a gente fazia, chegava em alguma parte e não tinha como continuar. Por isso a gente resolveu fazer só alguns personagens, a gente resolveu focar em alguns e depois fazer os outros. O Tap-Util recebeu uma atualização da versão 2.2 para a versão 2.6, só que essa versão foi com a intenção de não bugar tanto o jogo, só que ela botou vários outros limites também, como a dimensão das fotos. Então se tivesse um arquivo que era fora desse padrão, o jogo não aceitava e não montava, e isso começou a complicar muito, muito. Haviam 3 pessoas na equipe, que eram eu, o Arcanjo e o Ícaro, e eu ficava com a parte dos códigos, eles ficavam mais com a parte de sprites. Então eu tentei vários e vários dias, que chegou ao ponto de meses eu estar tentando como pular essas limitações, e realmente não havia como. E infelizmente o Tap-Util não recebeu mais uma atualização, então isso tá lá até agora. Eu tava utilizando a versão 2.6 e como tinha tantos limites eu achei uma solução, voltar para a versão 2.2. Então eu tive que converter várias coisas que tinham os limites da 2.6 para a versão 2.2. Então eu tive que quase que refazer menus e personagens e diversas coisas do jogo. E isso nos atrasou em meses modificando. E a gente tava basicamente modificando a mesma coisa, só que a gente tava adaptando para funcionar. Bom, depois que eu converti tudo para a versão 2.2, nós resolvemos seguir modificando, só que teve outro problema. Eu lembro que eu falei que a versão 2.6 veio para colocar alguns limites e resolver uns bugs. Então, a versão 2 tinha esses bugs, então ou a gente fazia uma coisa com limites ou fazia com bugs. Então isso desanimou bastante a gente. Eu inclusive tenho um vídeo aqui no canal que tá privado, que é um tutorial de 50 minutos sobre como usar os códigos Dragon Ball The Battle, que eu fiz pro pessoal lá, só que realmente não tem como, porque eles trabalham, eu estudo, então quando a gente fazia geralmente as modificações era na parte da noite, a gente ficava até umas 3 da manhã mudando coisas pro jogo, e a gente foi vendo que como tinham vários limites, muitas coisas não iam chegar nem perto do que era Dragon Ball FighterZ. E nisso ia se passando meses e meses e vocês não recebiam novidades, não recebiam download também. A gente não sabia nem dar uma data de quando o jogo iria sair, porque realmente teve vários problemas. Por causa das trocas que eu fazia da versão 2.2 para 2.6 e vice-versa, muita coisa acabou ficando perdida porque não tinha como adaptar tudo de novo, ia levar dias, quando ia até semana. Então eu vou mostrar aqui alguns menus que a gente já tinha praticamente feito. Eu tinha feito a intro do Goku Super Saiyajin, que se vocês olharem lá na beta, tá só a aura aparecendo, ele sumiu porque não deu pra colocar ele. Bom, pra finalizar, o que aconteceu que fez realmente eu decidir sair do desenvolvimento do Dragon Ball FighterZ é o seguinte. Lembra que eu falei que o Tap-Util tem 2 versões? O 2.6 e o 2.2. Eles têm a opção de você privar o seu jogo. Pois então, se você privasse o seu jogo, diversas outras coisas não funcionavam. Então teve muita, mas muita coisa que não funcionou. Então se a gente seguisse fazendo mais alguma outra coisa, isso ia ter que ser liberado como público. E vocês sabem que o Dragon Ball The Battle, infelizmente, tem várias outras pessoas que roubam diversos conteúdos de dentro do
jogo e colocam em outros lugares e lançam outras versões e muitas vezes estragam diversas coisas. Se fosse esse problema de usar e desse os créditos, tudo bem, mas não, eles realmente estragam bastante coisa e é por isso que se passou um ano e a beta não tem tanta coisa pra se fazer nela, ela tem bastante coisa bugada. Eu sei que muita gente estava empolgada para baixar uma versão completa com vários personagens, cenários, efeitos e muita coisa, e eu também estava, porque eu também jogo Dragon Ball Tap Battle, só que infelizmente não tenho o que fazer, gente. Eu espero que eu tenha conseguido explicar bem aqui, eu tentei resumir o máximo que deu, mas era muita coisa, muita mesmo. Eu não sei se a equipe TVM vai seguir modificando o jogo, eu pelo menos não vou, realmente eu não tenho como. Eu baixei um programa aqui no computador e tô vendo como é que funciona para criação de jogos, dá pra fazer bastante coisa legal com ele. Eu tentei fazer algumas coisas, como vocês podem ver que tá passando aí no vídeo, claro que tá tudo bem simples ainda, porque eu recém comecei, e desse jeito aqui eu posso fazer algo de uma maneira mais rápida e sem limitações também. Então em breve eu vou mostrar algumas novidades aqui pra vocês a respeito desse projeto. Bom, obrigado a quem assistiu até aqui, eu sei que talvez o vídeo tenha ficado um pouco chato, mas foi mais explicativo mesmo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.